nesta noite. É permissão de Deus. Porque Deus, Ele é quem comanda todas as coisas. Deus é quem faz tudo. Deus é quem sabe o dia da manhã. E por isso Ele te trouxe nesta noite aqui para ouvir a sua palavra, porque nós não temos nada. Porque aqui fechado é o livro, mas aberta é a boca de Deus falando comigo e com você. E nesta noite esta boca poderosa, que é a palavra de Deus, Ele irá falar com você nesta noite, porque Deus, Ele te conhece por dentro e por fora. Mas antes de entrar na mensagem, como é um culto de ação de graça, não poderia deixar de ler um versículo em agradecimento ao Senhor. Salmo capítulo 105, versículo 1. Rendei graças ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Amém? E como um culto de ação de graça, não poderia deixar de ler um versículo de agradecimento ao Senhor. Como a nossa irmã, Aninha, está agradecendo ao Senhor pelos seus feitos que Ele tem feito na vida dela. Porque o fato dela estar na presença do Senhor, não tem dinheiro, não tem joia mais preciosa do que isto, de estar na presença desse Deus. Se você é joia preciosa, manda um glória para Ele nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora, vamos ler a palavra que o Papai Todo-Poderoso preparou para os nossos corações. Eu estava em minha casa, na hora que estava jantando, porque até antes de vir eu ainda não tinha uma palavra. Mas assim, ali, jantando, o Senhor bradou no meu coração. Eu quero dizer para você que Deus é quem comanda tudo. Você pode dizer, mas por que esta palavra? Mas eu quero dizer, guiada pelo Espírito Santo de Deus, que você só conhece o ser humano por fora, mas Deus, Ele conhece por dentro. E se Ele marcou esta palavra nesta noite, é porque eu tenho certeza que algo Deus vai fazer nesta noite, algo poderoso e grandioso, porque a palavra dEle não volta vazia, mas ela tem uma direção e um coração que ela vai prosperar. E a palavra que Deus colocou no meu coração se conta no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. Foi a palavra que Deus bradou no meu coração. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a uma das cidades, cidadão daquela terra, e este mandou para que os seus campos aguardar os porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo ele em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, e já não sou digno de te ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao
pode? Glória a Deus. Quem pode glorificar o Senhor por esta palavra? Foi esta palavra que Deus colocou no meu coração. Quando eu estava saindo de casa. E eu disse, Deus, mas por que esta palavra? E aqui Jesus relata a história. O filho pródigo. Este homem tinha 2 filhos. E como diz a palavra de Deus, um filho chegou e disse, pai, me dá a minha parte dos meus bens, do que me cabe, e eu irei partir. E este filho pegou aquilo que lhe cabia e foi para o mundo. E foi gastar aquilo que ele tinha, pensando que o mundo fora tinha algo para lhe oferecer, para lhe dar. Enquanto aquele jovem tinha dinheiro, ele tinha amigo, ele tinha tudo, mas houve-se o tempo que o dinheiro acabou. E quando o dinheiro acabou, os amigos se afastaram, ele perdeu tudo e ele não tinha mais nada. E ali aquele jovem cai em si. E ele vai procurar, imagino eu, numa porta e em outra, querendo comida e não tinha, querendo um abrigo e não tinha. E ali ele acampa-se ali no lugar. E começa a pedir um trabalho. E o que ele arranjou? Cuidar dos porcos. O que ele arranjou só lhe restava cuidar dos porcos. E enquanto ele estava cuidando dos porcos, ele ali bateu a fome e ele desejava comer a comida que os porcos estavam comendo, porque ele não tinha mais nada. E na casa do pai ele tinha tudo. Na casa do pai ele tinha o melhor. Ele tinha tudo que ele queria. Aquele filho ele tinha do seu pai. Mas ele pensou que o mundo ia ser melhor para ele, porque ele pensou que ali não era bom para ele na casa do pai. Ele disse, eu vou ser dependente, eu vou ir fora, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer o que eu quero, porque lá fora é melhor. E aquele filho foi e perdeu tudo. Perdeu tudo ao ponto de ficar sem nada e até de passar fome e necessidade. E ali, aquele jovem, ele caiu e se lembrou. Na casa do meu pai eu tinha tudo. Eu tinha do bom e do melhor, mas ele não reconheceu. Quando ele tinha tudo, ele não reconheceu o que tinha. Ele pensou que lá fora seria melhor. E o que eu quero trazer ao teu coração nesta noite através dessa palavra. Quantas vezes você estava na casa do Senhor e você pensou, o mundo lá fora é melhor, as coisas do mundo é melhor, a balada é melhor, a bebida é melhor, a dança é melhor, a farra é melhor. E quando você estava na casa do Senhor, Ele te abençoando, Ele te dando vitória, mas você não quis a vitória. Você pensou, vou para o mundo, porque lá eu posso me divertir, lá eu posso me vestir do jeito que eu quero, lá eu posso fazer o que eu quero. Mas eu quero dizer para você nesta noite, hoje é noite de encontro com o Senhor contigo. É noite de encontro com o Senhor contigo. Porque Deus, Ele ama o ser humano de uma tal maneira que Ele não olha para as tuas falhas, Ele não olha pelo teu pecado. Porque este jovem, ele pegou, ele reconheceu e disse, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Me deixa voltar para ser pelo menos um empregado. Você imagina que situação estava este jovem? Que situação chegou esse jovem? Ele tinha tudo e chegar na casa do pai e pedir para ser um empregado. Porque ele pensou que lá fora seria melhor. Mas eu quero dizer para você nesta noite que este jovem, ele teve uma oportunidade. Talvez você não possa ter mais essa oportunidade que esse jovem teve. Eu digo isso, igreja.
desse Deus. E fui para o mundo. E fui ali. E sabe o que aconteceu? Eu sofri. Sabe o que aconteceu? Eu passei fome. Eu passei frio. Eu desejei comer farinha seca e não tinha para comer. Eu dormia com travesseiro junto na minha barriga porque a dor era dor de fome. Eu não tinha. Mas sabe por que Deus permitiu? Porque eu saí da presença dele e ele permitiu para que eu voltasse para ele. Eu estou contando isso porque o Senhor me ordenou. E ali eu chorava, eu ligava para meus pais e dizia: pai, me ajuda, entrei em depressão. Fiquei em ponto de viver trancada em um quarto, sem sair para nenhum lugar, e quando saía, era rodeando a favela de São Paulo, em plena chuva, meia-noite, madrugada velha, porque não tinha onde ficar, igreja, nenhum lugar para ficar eu tinha. Deus maravilhoso! A prova foi tanta que Deus permitiu o meu próprio familiar me jogar em plena rua meia-noite. Eu disse: Deus, o que é isso, Senhor? Eu disse: Deus, o que é isso, Deus? Mas era a permissão de Deus, igreja, e eu não sabia. Deus permitiu para que eu acordasse e voltasse para Ele. E ali ocorreu o sofrimento a cada dia batendo mais. Eu não tinha mais dinheiro nem para voltar para a casa do meu pai. E toda vez que eu tentava vir, não conseguia, acontecia algo de errado. E eu dizia: meu Deus, que prisão é essa? E eu cheguei ao ponto de ficar como caranguejo na lama, para poder voltar para os braços do Senhor. Igreja, eu disse a Deus, quando eu já estava morrendo, eu estava para vir para Alagoas, e assim que eu peguei o ônibus ali no Brás, quando chegou no primeiro ponto, eu adoeci, porque a emoção era tão grande, porque o sofrimento foi tão grande que eu passei, que quando eu disse assim: eu estou indo para a casa do meu pai, eu não acreditei, a emoção foi tanta que eu adoeci. E quando chegou naquele primeiro ponto de parada, eu passei mal. E naquele momento eu digo com convicção a cada um de vocês: eu sabia que eu ia morrer naquele momento. E eu me ajoelhei em pleno meia rua, e eu levantei